Boa noite a todos e a todas. Hoje o tema da minha palestra é nas saídas dos caminhos. E ele está, é um trecho, na verdade, da parábola das bodas. E então eu vou primeiro explicar um pouco sobre a parábola para situar vocês, porque muitas pessoas não conhecem essa parábola, ou quem conhece às vezes não lembra bem. E aí eu vou entrar, quando chega no item que é nas saídas dos caminhos, aí a gente vai entrar, que é o tema da palestra, tá? Então, nessa parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, tá? Jesus, ele vai falar nessa parábola de um rei que ele vai convidar para as bodas do filho. E aí ele manda os servos dele convidar as pessoas para essa festa. E aí vamos pensar que essa festa, o que é esse convite? Esse convite, o que ele quer dizer? Ele quer falar o convite do reino de Deus. Então nós vamos pensar, e o que é o reino de Deus? O que é esse reino que tanto no Evangelho se fala, E o que é esse reino? Esse reino é aquilo que vai trazer a vida espiritual, o conhecimento do amor, que você vai ver em todo o Evangelho, da vida, que é a vida realmente que nós temos, que é a vida espiritual. Então, é tudo a questão espiritual, que é a vida eterna, que seria, dentro do Espiritismo, que nós acreditamos, nas vidas sucessivas. Porque todos todos os filhos de Deus, eles vão ter que chegar a um caminho, tá? E qual que é o caminho que Deus quer que nós chegamos? Que é esse caminho de amor, de felicidade, de realmente trazer todo o Evangelho que Cristo trouxe para nós, através da caridade, do amor ao próximo, de você não pensar somente em si, de você conseguir olhar o outro com carinho, de conseguir amar a todas as pessoas de forma igual, sem distinção de classe, de raça, de qualquer distinção, porque todas as pessoas, elas são iguais, todos nós somos irmãos. Só que, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós não conseguimos ainda perceber esse reino de Deus, porque nós ainda temos essa questão de que, primeiro, os nossos familiares, Então, assim, o afeto principal é para aquelas pessoas da nossa família, as outras pessoas a gente não tem tanto afeto, Não é a mesma coisa. Então, assim, isso tudo, esses prazeres mundanos, Esses prazeres, a busca do dinheiro, a busca do sexo, a busca desenfreada de coisas, do poder, do sucesso, tudo isso ainda é muito terreno e não é, então, o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente algo mais puro, tá? Então, como nós, todos os filhos, Deus, ele é justo e misericordioso. Então, todos os caminhos que nós trilhamos na nossa vida, porque os caminhos, eles são o quê? São as nossas escolhas que nós temos todos os dias. Então, cada ser humano, ele vai ter muitas escolhas o tempo todo. E cada escolha vai levar a caminhos diferentes.
Mas para Deus, todos os caminhos vão ter que chegar até Ele. Todos os caminhos. A diferença é que muitas vezes nós demoramos mais nos caminhos. Nós às vezes, vamos pensar um trecho que a gente levaria 1h30 daqui a Cascavel, vamos dizer assim, nós escolheríamos levar 4, 5, né? Muito mais tempo. E é isso que a gente faz na nossa vida. O tempo todo nós escolhemos caminhos às vezes mais difíceis e que, conhecendo o reino de Deus, nós conseguimos trilhar caminhos mais retos, mais fáceis e com isso chegamos até Deus com mais facilidade. Então, nessas bodas, né, a gente pode pensar que então foram chamados, que somos, né, quando Jesus trouxe o Evangelho, muitos foram chamados e são chamados até hoje, que somos nós, o tempo todo. Nós somos chamados, às vezes, através de um livro, a repensar na vida, sobre Jesus, né? Às vezes com uma palavra de alguém. Então, nós somos convidados o tempo todo. Mas, conforme ali na parábola, então os servos convidaram muitos e muitos começaram, né, a dar desculpas, como nós fazemos o tempo todo, né? De que precisava trabalhar, precisava cuidar lá o campo, precisava fazer depois, agora, né, gostaria muito, mas agora não dá, né? E é isso que nós acabamos fazendo quase sempre em relação a essa vida espiritual. E aí, né, além disso, na parábola, muitos, além de falarem que estavam ocupados demais para as bodas, então para o reino de Deus, tá? Tinha outros que perseguiram aqueles escravos e bateram neles. Como também a gente sabe que muito dentro do Evangelho, nós vamos saber que muitos foram perseguidos por falar sobre Cristo, que daí também está ali. E aí voltaram todos e depois, que agora que entra nessa palestra, né? Depois eles mandam, né? Esse dono esse senhor, ele manda, né? Às beiras do caminho, ide às beiras do caminho e traga a todos que lá estiverem. Essa é a parte, né? E aí nós vamos pensar o que é, né, nas saídas do caminho, o que é isso, né, que Jesus ele quis colocar, ide às saídas do caminho, ou à beira do caminho. E aí nós vamos pensar que é tudo, né, quando nós, em determinados momentos da nossa vida, nós estamos cansados das nossas coisas, nós começamos a perceber que a vida talvez não tenha tanto sentido que a gente buscava antes, né? Ou às vezes através da perda de um ente querido, nós começamos a repensar na vida, ou às vezes a gente acaba sofrendo uma traição, né? De um amigo, de um companheiro, e nós começamos a ficar tristes, desolados na nossa vida, e nós começamos a repensar. E essas são as saídas do caminho. Quando nós cansamos. E é aí que Jesus ele vai colocar em vários trechos, tá, do Evangelho, que são nesses momentos que as pessoas realmente se abrem para o reino de Deus. Tanto que lá, na questão do Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, que é exatamente para todos. Quem estava escutando as bem-aventuranças? Todos aqueles que
que estavam sofrendo. Não eram pessoas vitoriosas que estavam lá, guerreiros, né? Não eram pessoas dessa forma. Todos que estavam lá ou eram doentes, ou eram, né, pessoas que estavam em sofrimento absoluto. E que nós somos chamados ou pelo amor ou pela dor. E como é isso? O que é ser chamado ou pelo amor ou pela dor? Nós somos, em muitos momentos, somos chamados convites, né? Para a gente ir numa igreja, fazer algo de bom para uma outra pessoa. Porque não é somente, vamos dizer assim, participar de uma religião. É fazer algo realmente pelo outro. Então, nós muitas vezes somos chamados e muitas vezes a gente faz pelo amor. Mas a grande maioria das pessoas, né, vão buscar o reino de Deus através da dor. E é aí que está essa passagem, né? Nas saídas dos caminhos. E aí, isso mostra a misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele não é ruim, Ele não é injusto. Ele espera que os filhos dele voltem para o caminho que precisam percorrer. Então, né, a justiça de Deus está onde? No tempo. Porque Ele nos permite ter o nosso tempo. Só que quando Ele permite o nosso tempo, né, para que a gente escute o chamado, também nós temos as consequências disso. Porque a verdadeira felicidade, ela só vai existir quando nós adentrarmos o reino de Deus. Porque todos os bens que a gente pode adquirir nessa vida, todas as conquistas sociais, tudo que a gente coloca na nossa vida, né, com a morte se perde tudo. E nós vamos para o outro lado, sem nada, somente com as conquistas espirituais. E nós sabemos de tudo isso, porque muitos foram chamados, todo tempo nós somos chamados. Mas, como aí, né, muitas vezes nós só vamos olhar para Cristo, né, para esse reino nas saídas do caminho. Se a gente for pensar em Paulo de Tarso, ele, quando ele foi lá para perseguir os cristãos, principalmente, né, ele queria Barnabé, né, perseguir Barnabé. Então, no caminho, ele caiu do cavalo e ele viu uma luz, ele ficou cego, né? E ele viu uma luz e aí era Cristo chamando. Quando é Paulo de Tarso, ele foi chamado muitas vezes, em vários momentos. Quem leu, né, a obra Paulo e Estevão vai ver que ele foi chamado muitas vezes, mas ele resolveu perseguir todos os cristãos. E ali naquele momento, quando ele cai, né, o que é essa representação dessa queda? É de todas as ilusões do mundo. Porque ele tinha poder, né? Ele tinha dinheiro, ele era uma pessoa importante dentro da comunidade dele, ele era inteligente,
Mas ele perdeu a mulher que ele amava, né? Ele começou a destruir tudo aquilo que ele sonhava, não tinha mais, e aí ele realmente caiu. E Jesus apareceu e pediu: Saulo, por que me persegues? E aí, nesse momento, foi, né, a saída do caminho de Paulo. Porque ele terminou um caminho e através de Jesus, ele seguiu um novo caminho. Porque nós vamos sempre percorrer muitos caminhos. Só que nós precisamos percorrer caminhos bons, caminhos que levam a Deus, caminhos que vão trazer a verdadeira felicidade e não essa felicidade ilusória. Maria de Magdala também, tá? Ela também estava no mundo através, né, da luxúria, né, do sexo, de tudo que ela estava buscando, né, nos prazeres, porque ela buscava o amor, mas ela não encontrava em lugar nenhum esse amor. E ela buscou através da sexualidade, né? Então todas as pessoas do seu convívio ali, familiar, tudo rejeitavam ela, todo mundo rejeitava, e ela foi até Jesus. E Jesus, né? E quando ela se coloca ali para Jesus, ela fala que ela gostaria de ser uma das suas ovelhas, mas eu não sei se Deus me aceitaria. E aí Jesus fala, né, Maria, né? Até eu vou ler, que eu achei muito lindo. Maria, levante os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Que coisa mais linda, né? E é isso que Jesus ele fala para nós. Nós podemos ter errado muito e já erramos nessa ou em outras existências, mas Deus, Jesus, ele sempre vai estar à nossa espera, sempre. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós precisamos entender que não é simplesmente estar nas saídas dos caminhos e ficar com culpa, nos sentindo culpados pelos nossos erros, por tudo que fizemos. Porque senão Paulo e Maria também, né, não conseguiriam fazer mais nada da vida deles. Porque a culpa era imensa. Mas o que Jesus, depois aqui no texto ele vai falar mais, o que Jesus ele fala para Maria? Que a porta é estreita. E que o caminho da porta larga são as ilusões do mundo. E a porta estreita são viver
conforme o Evangelho prega. E ela precisava viver através do amor pelo próximo. E é isso que Paulo também fez. Eles não se perderam, eles não ficaram presos a essa culpa. Eles fizeram algo a mais pelas outras pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. É buscar esse reino de Deus. É entender que se nós estamos hoje em sofrimento, é porque nós já estamos nas saídas do caminho. E isso é uma grande coisa. Porque nós já estamos buscando algo a mais. Porque enquanto nós estamos só buscando os prazeres, né, as ilusões da vida, nós ainda não chegamos no final desse caminho. Então, realmente se sintam felizes por estar na saída do caminho. Porque é através dele que nós vamos buscar algo eterno, que é o reino de Deus. E não vamos mais buscar as ilusões que nós buscamos. E Jesus coloca em muitos momentos também de que, às vezes, exatamente nas derrotas do mundo, é que nós vamos conseguir entrar no reino de Deus. Porque é diferente esse reino de Deus. Não é nas vitórias. Ele coloca em muitos momentos, nesse texto que eu busquei para fazer, ele coloca, inclusive, ali, de que se fosse buscar para o reino de Deus só os soldados, né, os soldados romanos, quem estava com o poder na época, eles não iriam aceitar pregar em lugares, né, no meio da estrada, em lugares simples, para pessoas simples. Iria ter brigas, iria ter várias coisas que não é nisso que o reino de Deus é. Porque o reino de Deus é exatamente a todas essas pessoas que sofrem e que estão querendo algo diferente. E o Evangelho está aí. Nós já ouvimos muito do Evangelho. Agora nós precisamos ver se essa saída, né, se é o momento de realmente nós mudarmos aquilo que viemos fazer. Porque se a gente for pensar naquele trecho, né, que Jesus, ele entra no barco, ele chama os discípulos e ele entra no barco, ele vai para o mar para atravessar e ele vai na proa e dorme, né? Se nós vamos pensar, e depois vem a tempestade e aí os discípulos vão lá e chamam ele, né? Se desesperam. Vamos pensar como se estivesse, né, pensando na nossa reencarnação. Quando nós viemos para a Terra, nós viemos tudo planejado. Nós viemos com Jesus, né? Tudo planejado. Nós vamos fazer assim, assim, nós vamos seguir o Evangelho, nós vamos fazer muitas coisas, né? Dentro do Evangelho. E então nós entramos no barco com Jesus. Mas, né, no decorrer das ilusões do mundo, né, nós deixamos Jesus realmente na proa lá no final, dormindo na nossa vida, né? Mas ele não dorme, mas nós deixamos ele lá. Só que aí são os chamados pelo amor, né? E a gente tá bem ali, Jesus está dormindo, né? Nós estamos bem. De repente vem as tempestades, vem as ilusões, né? Vem o sofrimento. E aí nós se desesperamos, como os discípulos se desesperaram e foi chamar Jesus. E aí nós se voltamos para Jesus.
Mas nós não precisamos do sofrimento, mas nós somos seres humanos e Jesus, ele permite isso. Porque lembra que eu falei que o que ele faz, ele tem paciência, ele é justo e ele busca o tempo, o nosso tempo. E se ele busca o nosso tempo, né? Nós vamos sofrer mais, sofrer menos, tem uns que vão sofrer mais, outros menos, e assim vai. Porque Deus, ele é paciente. Porque o final é sempre igual para todos, que é entrar no reino de Deus. Agora vai depender somente de nós. E que, então, resumindo, né, tudo isso, que já está no nosso final, a questão das saídas do caminho, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu achei muito interessante essa conotação, né, das saídas do caminho, de que o sofrimento ele sempre vai bater na nossa vida, né? Que ele está ali e que quando ele vem é porque os nossos corações estão abertos à mudança e que muitas vezes é só no sofrimento mesmo. Então, que todos nós possamos orar a Deus para quê? Para que a gente possa abrir nossos corações a essas mudanças, que Deus possa nos amparar, mostrando os caminhos para Jesus, os caminhos de mudança, de trabalho no bem, de estudo, de evolução espiritual. Então, que Deus possa sempre trazer anjos em nossas vidas, para que nós possamos estar mais próximos, cada vez mais, do reino de Deus. Então era isso, tá? Passo a palavra para casa de novo.